tira todas as nossas armaduras, encontra caminho em nós. Senhor Jesus, toca no nosso coração, na nossa mente, enche-nos com a tua pessoa, com teu Espírito, Espírito Santo, de sabedoria, de revelação. Ó, como nós precisamos de ti, Senhor, para nos ocupar com a tua pessoa, com a tua obra. Tira, Senhor, todo o nosso impedimento. Senhor Jesus, a nossa mente precisa estar cheia do teu Espírito. Não quer estar pensando em coisas lá fora, no que os povos estão fazendo, mas precisamos nos preocupar com a sua obra, com o teu crescimento de vida em nós. Nós somos teus filhos. Leva-nos a crescer, a amadurecer, ter a estatura perfeita da plenitude de Cristo. Por isso nessa noite estamos aqui, nosso coração aberto, para a tua palavra, como a semente santa, possa germinar em nós. Leva-nos frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Obrigado pela presença dos irmãos, pela vida dos irmãos, pela família dos irmãos, pela tua casa, pelos empregos, trabalho dos irmãos. Ó Senhor Jesus, abençoa ricamente tudo que tocar nas nossas mãos, que a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito esteja operando em nós. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jefinho, eu criei algo para colocar e não coloquei. Eleitos e chamados. Amém? Mas nós somos isso, né? Nós somos eleitos e chamados. E muitas vezes nós achamos que nós não somos eleitos. Nós não precisamos de uma política. Nós não precisamos de candidatar nada. Porque o Senhor já nos elegeu. E o Senhor também já nos chamou. E Ele nos chamou para ser algo, né? Para ser apóstolo, para ser ministro, evangelista, pastores e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço. Então o Senhor nos chamou e nos deu esse encargo. E cada um de nós precisamos permanecer no chamado que o Senhor nos deu. E isso realmente é o que enche o nosso coração de alegria. Porque o Senhor nos chamou e nos deu uma ocupação. Nós não somos mais aqueles que estavam na beira do caminho desocupados. Precisamos que alguém humano nos chamasse. Mas veio alguém que não é hoje mais humano, mas antes era. O Senhor Jesus, ele teve o viver humano e o viver espiritual. Ele era o Filho de Deus, né? Senhor Jesus, chamado com esse propósito para nos escolher. Foi por isso que o irmão Tiago estava orando aqui. Ele tomou o cálice da maldição para que nós hoje bebesse o cálice da bênção. Então o desejo de Deus é só nos abençoar. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Não foi uma bênção, não foi duas, mas foi toda sorte de bênção. Diz assim: bênção espiritual nas regiões celestial. Então, se você quer receber a bênção, você precisa buscar. Você precisa permanecer. Você precisa realmente ter um viver no Espírito. Porque as bênçãos não são físicas, né? São espirituais. E essas bênçãos estão na região celestial. Então, nós não precisamos buscar as bênçãos que estão lá fora. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, as coisas que estão aí eu não preciso nem buscar. O Senhor vai acrescentar. Mas eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor Jesus, por isso o Senhor realmente tem nos levado sempre a estar imbuído com a sua palavra. Ontem o irmão puxou um louvor aqui. A sua palavra é cura. E é escudo para o que nele crê. Se você está com alguma enfermidade, a cura é a palavra. Se você está sendo perseguido por alguém, a solução é o escudo. O escudo lhe guarda de você ser atingido de qualquer ataque do inimigo. Mas se você não estiver revestido com a palavra, com o escudo, as coisas vêm e lhe abatem. Eu digo porque nós temos experiência disso, de ser abatido, mas não destruído. Você pode ser abatido, mas não destruído.
Você pode até ser abatido, mas não desanimado. Você pode ser, você precisa sempre estar buscando a presença de Deus. Amém. E a presença de Deus nos alegra. Amém. E nós precisamos de fato conhecer o Senhor, de fato e de verdade. Amém. Então que o Senhor realmente nos ajude a permanecer nesse encargo, buscando a presença de Deus junto com os irmãos. Amém. Então hoje de manhã nós tivemos aqui uma comunhão assim, muito rica, né? Graças a Deus. Que o Senhor realmente conserve os irmãos, né? Os que estavam e também os que não estavam, para que nas próximas comunhões, os irmãos possam estar também nesse mesmo fluir. Amém. E dessa maneira, de fato, a igreja vai ser edificada. Amém. Quando de fato todos formos um. Amém. O Senhor falou da unidade, nós estávamos na live antes de ontem, né? Antes de ontem, o irmão falou da questão da unidade. E quando o Senhor falou da unidade, falou dos 12 discípulos. Dos 12 discípulos, que ele rogava que para que todos fossem um, assim como ele e Deus eram um. Mas ali existia um que era o filho da perdição, que era Judas, né? Senhor Jesus. Mas hoje nós somos um, a igreja é uma com Cristo. E a igreja precisa estar trabalhando em unidade. Por meio da palavra, do compartilhar dos irmãos, né? Até mesmo dos eventos que acontecem, das coisas que fazem. Se for por meio do Espírito, pode ter certeza. O Senhor vai estar lá abençoando e consagrando o serviço de cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler aqui Atos, né? Atos 20, 28. Amém. Amém. Eleito e chamado. Aleluia. Nós somos eleitos e chamados. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas nós precisamos atentar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Atentar para esse chamado, né? Sim. O Senhor nos chamou. Então, Atos 8, 28. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Senhor Jesus. Diz assim: atendei por vós. Senhor Jesus. Nós devemos atender por nós. Senhor Jesus. E por todo o rebanho. Você precisa atender por você e também por todo o rebanho. Senhor Jesus. Rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Senhor Jesus. Bispo, né? Para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Irmão, nós não fomos escolhidos por homens. Aqui diz foi o Espírito Santo que nos constituiu. Senhor Jesus. Então hoje a gente pode até falar muitas coisas, né? Até mesmo falar do Espírito. Mas nós devemos ter realidade. Que quem escolheu cada um dos irmãos não foi Givaldo, não foi Binga, nem Tiago, irmão Jefferson, não foi nós que escolhemos, foi o próprio Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele viu que era necessário o Espírito Santo entrar em ação. Por isso ele morreu, para que se tornasse o Espírito. E como homem ele não podia entrar em nós, mas por meio do Espírito ele pôde entrar em cada um de nós. Ele pôde nos dar vida. Efésios capítulo 2, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. O Espírito é o que vivifica. Mas a carne para nada aproveita. Mas as palavras que Ele nos tem nos dito são Espírito e são vida. Por isso a palavra ela é muito importante. Então os jovens precisam se apegar na palavra. Amém. E hoje a gente estava falando por que os jovens hoje, né? Que se apegaram à palavra, eles permanecem até hoje. Sim. E aí eu citei o irmão Jefinho, Ramiro, né? Nadinho, também Dani, né? Isso eu estou falando dos mais velhos, viu? Sim. Senhor Jesus. Amém. Tiago também é jovem, eu também sou jovem. Amém? E nós, por causa da palavra, nós estamos aqui. Amém. Porque se nós desapegar da palavra, não sobra mais nada. Sim. Só vai sobrar carne. Da carne para nada aproveita, mas as palavras que Ele tem nos dito, sim, elas são espírito e são vida. Então se você se afasta da palavra, só vai sobrar a carne. Mas assim, a mente. Aí a mente fica achando assim, já só devia fazer isso. Olha, Tiago não devia ter falado aqui. A mente leva o homem para longe da presença de Deus. E você fica agora só vagueando. Como deveria ser? Se fosse eu, falaria diferente. A mente leva o homem bem para longe de Deus. Aí você fica razoando na mente. E alguém que está do seu lado fica só lhe sondando.
Aí dizendo que parecia que nem estava ali. Fica assim, cabisbaixa, né, no silêncio, é porque estava razoando na mente. Aí tem um hino que a gente gosta de cantar muito, tem um que a gente não canta ele. Eu não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar. E de Deus vou ganhar revelação. Desfrutar tenho paz e comunhão. Aí no Espírito vou ganhar revelação. Então, não adianta você ler a Bíblia toda se você não se voltar ao Espírito. Você vai ganhar muito conhecimento e nada de revelação. Mas quando você volta para a palavra por meio do Espírito, você ganha revelação. Amém. E você não vai desfrutar de outra coisa, a não ser da palavra. Amém. Até eu estava brincando, né, na Serra, tem um vizinho que ele fala em questão de mente, né? Você ficava imaginando coisa. E tem um vizinho que tem um corredor cheio de mato, né? Não sei por que ele não fez isso. Deixa esse lugar cheio. Devia deixar tudo limpo. Não se incomoda com as coisas dos outros, não. O quintalzinho é dele. A mente da gente leva a gente para isso. A querer imaginar o que os outros deveriam fazer. Como deveria fazer. Quer dizer, a gente entra na semana dos outros. Quando nós não estamos no Espírito. Mas quando nós estamos no Espírito, a gente não está pouco se importando com o que os irmãos estão fazendo ou deixando de fazer. Mas quando nós vamos até ele, não vamos perguntar por que fez. Vamos dizer assim, Jesus te ama. A solução é Cristo. Cristo é a solução da sua vida. Então, isso precisa estar dentro do nosso coração. De não ficar preocupado o que o irmão fez ou deixou de fazer. Mas se você tem vida, transmita vida. Amém. O Senhor veio para que todos tenham vida. Sim. E a tenha em abundância. Então, nosso objetivo hoje na igreja é desfrutar da vida. Amém. Se nós desfrutarmos da vida, o mundo pode acabar, mas você está na vida. Amém. Você não vai ser atingido. Sim. Então, eu estava vendo uma reportagem hoje que a moça diz assim, a Ucrânia, né, que está em guerra, o Irã. A jornalista diz assim, eu não sei por que o Irã atira contra Israel, fere muita gente, mas não morre quase ninguém. Já Israel lança uma bomba contra eles e mata muita gente. Porque Israel é o povo escolhido de Deus. Amém. Amém. Você pode até ser atacado, mas não vai ser, não vai morrer. Senhor Jesus. Então o Senhor realmente tem cuidado dos seus. Amém. Amém. Alguém pode até lançar um míssil contra você. Você pode até se ferir, mas não vai morrer porque Ele nos deu vida. Amém. E ninguém tira aquilo que o Senhor nos deu. Amém. O que Deus lhe deu é seu e ninguém tira. Amém. Mas se nós tentar buscar algo de nós mesmos, aí vem um maligno lá e arrebata. E você fica triste. Você fica de baixo. E até ofendido, achando que não devia acontecer. Porque você é um filho de Deus. Mas precisa estar debaixo da obediência. Amém. Precisa saber que foi chamado para fazer a vontade de Deus. Amém. Então que o Senhor realmente nos leve a buscar sempre a estar fazendo a vontade de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que Ele chamou, foi Deus que escolheu. Senhor Jesus. Amém. Eu sempre digo para os irmãos que eu às vezes preparo algo para falar e falo algo que não era que eu não marquei, porque na verdade o Senhor é quem nos leva a falar aquilo que tem que ser falado. Não adianta você preencher um caderno todo e falar aquilo que você queria. Você precisa falar o que Deus quer que você fale. Senhor Jesus. Então o Espírito é quem nos conduz na graça e na luz. Senhor Jesus. Então Efésios capítulo 4, o versículo 11. Senhor Jesus. Diz assim, Ele mesmo. Senhor Jesus. Se Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, sim, para o desempenho do seu serviço. Amém. Então nós temos um serviço. Sim. E precisamos estar servindo ao Senhor. Verdade. Senhor Jesus, em novidade de vida, né? Amém. Então o Senhor realmente tem concedido isso para cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Senhor Jesus. Aí o Senhor mostra que nós precisamos pastorear. Senhor Jesus. Primeiro ele faz o rogo, né? Os deveres do ministro, né? Do ministério. Senhor Jesus. Tem um dever do ministério.
Ó Senhor Jesus. E aí o irmão Pedro, nós falamos na cadeia da irmã Clemilda, né? Pedro antes era filho pequeno de Deus e fazia coisas que aborreciam o coração de Deus. Mas quando ele cresceu, ele escreveu cartas riquíssimas para nós. E aqui mostra que ele fez o rogo, né? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então há uma glória que vai ser revelada. Senhor, isso é promessa. Sim. Não é a que já se revelou, mas vai ser revelada. Senhor Jesus. Então isso traz para nós esperança, né? Esperança da glória. Senhor Jesus. Mas aqui o versículo diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, né, mas de boa vontade. Não é para cuidar da igreja segundo o que a gente quer, mas é segundo como Deus quer. É para cuidar dos irmãos, não com o cajado batendo, né? O Senhor nos livre disso e nos dê realmente discernimento, que muitas vezes a gente quer usar os cajados, mas é para cuidar como Deus quer. E Deus tem cuidado de nós, é com cuidado de amor. Amém. Né? Não é mais como antes, né? Que nos servia, ao desobedecia, passe a espada, né? Passe a espada. E ali eliminava todas as pessoas que eram rebeldes. Mas hoje não, hoje o Senhor, por meio do Espírito, sim, Ele cuida de nós. Amém. Senhor, com cuidado de amor. Amém. Senhor Jesus. Então não é por ganância, né? Mas é de boa vontade. Senhor Jesus. Amém. Nem como dominadores. Nós não somos dominadores. Senhor Jesus, dos que vos foram confiados. Então o Senhor confiou pessoas a cada um de nós. Amém. Nós não somos donos deles. Nós não somos dominadores de ninguém. Senhor Jesus. Amém. Nós somos, Senhor Jesus, precisamos ser modelo, né? Quem foi confiado, antes tornai-vos modelo do rebanho. Senhor Jesus, que o Senhor nos torne modelo do rebanho. Senhor Jesus. Amém. Aí diz assim, fazendo isso, aí diz logo o Supremo Pastor, Cristo, Senhor Jesus, se manifestar, receberei a imaculada coroa da glória. Então esse Supremo Pastor vai se manifestar. Filipenses, né? Senhor Jesus. Amém. Aí diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então vai haver uma manifestação. E o que nós precisamos hoje é buscar sempre estar debaixo da manifestação do Senhor. Amém. E isso vai acontecer na igreja. Sim. Senhor Jesus. Amém. É na igreja. E nós precisamos de fato conhecer o que é a igreja. Aonde o Senhor tem nos colocado. O irmão já hoje falando, orando, né? Falando que nós somos vasos. E como vasos vamos estar na casa do oleiro. E um vaso na casa do oleiro vai ser trabalhado, né? Então a casa do oleiro hoje é a igreja. Amém. E nós somos vasos. E precisamos estar na casa. E na casa o Senhor está trabalhando em nós. Senhor Jesus, nos levando sempre. E vasos escolhidos, né? Amém. E vasos escolhidos. Vasos de honra. Senhor Jesus, vasos escolhidos de Deus. E como vasos nós vamos permanecer na igreja sendo trabalhados. E isso dia a dia. E o irmão tocou nesse ponto ontem, né? De Mateus, assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, né? Dia a dia, tome a sua cruz. Sim. E siga, né? Que ontem foi a mensagem da cruz, né? Amém. Senhor Jesus, ele falou de Mateus 10, e o versículo 5, que mostra ali que o Senhor, ele chamou os discípulos. Sim. Né? E deu uma comissão para os discípulos. Então o Senhor chamou cada um de nós. Amém. No passado, e as irmãs hoje precisam entender que lá no passado o Senhor não chamou nenhuma mulher. Mas hoje o Senhor tem chamado as mulheres. Amém. Amém. Hoje as mulheres estão inclusas no discipulado do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós aqui não há mais distinção, né, entre judeus e gregos. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos
os que o invocam o nome do Senhor. Amém. Então, o Senhor não é mais só pastor e cabeça só de 12 discípulos, mas hoje Ele é o cabeça da igreja. Amém. Senhor Jesus, homens, mulheres e crianças, né, todos estão, Senhor Jesus, sendo trabalhados pelo Senhor. E tem o privilégio de profetizar, de falar, de desfrutar, né, de se expressar da maneira, né, que o Espírito concede, que é o Espírito que capacita cada um segundo o seu chamado. Senhor Jesus, ninguém na igreja dá encargo para o irmão fazer. O irmão a gente incentiva e aí leva o irmão, dá espaço ao Espírito. Senhor Jesus, se nós não dermos brecha, né, para a nossa mente, para a nossa carne nos dominar, certamente o Espírito vai nos dominar e Ele vai nos conduzir. E nós vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo também fez, né? Senhor Jesus. Então, se nós não permitir que o Espírito nos use, então a carne vai nos dominar. E nós vamos fazer algo que aborrece também o coração de Deus. Mas graças a Deus pela palavra, né? Senhor Jesus. Então, que o Senhor realmente nos ajude a ter esse sentimento de estar sempre buscando a sua presença. Senhor Jesus. Estava vendo a passagem de João capítulo 6. No versículo 70, Senhor Jesus, no versículo 70 de João 6, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o versículo 60 diz: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Senhor Jesus, disse, mas entre os 12, disse, mais um de vós é diabo, o Judas Iscariote, né? Senhor Jesus, isso realmente é uma palavra muito dura. João 8,44, quando os fariseus, né, não viram Jesus como filho de Deus e não queria ser um com o Senhor, então ele disse que o pai dele seria Abraão. E aí começou a razoar, né, a conversar com o Senhor, até a ponto do Senhor chegar e dizer: vós sois do diabo, né? O diabo que é o vosso pai. Senhor Jesus, porque ele está totalmente contrário à direção que o Senhor tinha dado a ele. Então aqui o Senhor disse: não escolhi eu número 12, mas um é o diabo, né? E ele referia-se a Judas, o filho de Simão Iscariote, né? Porque era um que estava para trair, sendo um dos 12. Senhor Jesus, hoje tudo isso aqui é para a gente ter uma experiência em cima disso, para a gente não estar negociando, né, na nossa mente, fazendo coisas realmente que aborrecem o coração de Deus. Judas que vendeu o Senhor, mas hoje nós não temos mais o Senhor para vender. Senhor Jesus, hoje nós não temos o Senhor para vender. As pessoas viam o Senhor e ele apresentaram algo para vender. Hoje nós não temos o Senhor para vender. Hoje que nós temos hoje é o Senhor sendo a palavra viva em nós, nos levando à motivação e levando realmente as pessoas a crer nessa palavra e ter convicção que de fato o Senhor tem nos chamado com esse propósito. Senhor Jesus. Amém. Mas João 21, 15. Ele faz a pergunta: Senhor Jesus, Senhor Jesus, quando aqui Pedro foi interrogado, né, o Senhor fez a pergunta a Pedro, diz assim: depois de terem comido, Senhor Jesus, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Senhor Jesus, mais do que esses outros? Né? E ele respondeu: sim, Senhor. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Senhor Jesus, e ele lhe disse: apacente os meus. Hoje a gente vê as pessoas pregando o Evangelho e chamando as pessoas de minhas ovelhas. Minhas ovelhas, né? Meu rebanho. Isso realmente é algo antibíblico, né? Até heresias. Porque o Senhor nos chama para ser pastores, mas para pastorear o rebanho dele. E aqui ele não disse: Pedro, apacente as pessoas que eu dei para você cuidar, mas apacente os meus. É do Senhor. Amém. Então,
cada um de vocês é do Senhor. Amém. E precisa tomar posse disso. Sim, verdade. Porque o Senhor também tem colocado pessoas na frente. Aí se tem que o irmão falar algo aqui pesado, tem que falar também. Mas não usando a força, né? Como se a pessoa fosse dela. Mas levando a Deus a ver que é necessário falar, porque tem muitas palavras, até o próprio Senhor falou, e ali os escribas, né? Disse, duro é esse, era discípulos que o Senhor tinha chamado. Ele disse, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Então, palavras que o Senhor disse a eles ali que eles não entenderam, porque ele disse, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, né, não tem vida em si mesmo. Aí eles dizem que nós somos canibais, né, para comer carne e beber sangue de homem, né? Senhor Jesus, então dura esse discurso. Então o Senhor também falou palavras muito duras, difícil até mesmo de entender. E hoje a gente viu também de manhã a palavra do semeador, que o Senhor falava para os discípulos, falava diretamente, mas por de fora falava em parábola, né? Para tendo olho ver se e não entendesse, não visse, né? Tendo ouvido ouvisse, mas também não entendesse. Senhor Jesus. Amém. Mas o Senhor realmente ele fala palavras diretamente para nós. Para nós ele não fala com rodeio, não, ele fala diretamente, por meio do seu Espírito que em nós habita. Senhor Jesus. Amém. Mas ele falou que ele fez essa pergunta pela terceira vez e tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, pastoreai as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou, né? Senhor Jesus, tu me amas? Filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu. Senhor Jesus, entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes, né? Tu sabes. Senhor Jesus, tu sabes, né, todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, muitas vezes o Senhor faz perguntas a cada um de nós, para saber realmente onde é que nós estamos, né? Senhor Jesus, como ele fez para Adão, Adão, onde está? Deus perguntou, Adão, onde está? E Deus sabia onde ele estava. Deus sabe onde você está todo o tempo e o que está fazendo. Só que às vezes até nós mesmos achamos que ninguém sabe onde você está e nem o que está fazendo. E hoje a gente sabe que não é só Deus que sabe onde você está. O mundo inteiro sabe onde você está. Outro dia eu viajei e quando eu cheguei lá, o prefeito foi dizendo no celular, todo lugar que eu parei, Sinceridade, Alagoinha, Iambu, não sei o quê, foi me seguindo, dizendo tudo onde você está. Então, não adianta ninguém achar que ninguém sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, o Senhor sabe se você ama e se você não ama. O Senhor sabe o que você está fazendo. Então, precisamos ter muito cuidado. O que nós precisamos fazer no Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. E o que o Senhor realmente tem levado a cada um a entender é que o melhor lugar de fazer isso é na comunhão. Amém. E o irmão uma vez mostrou, irmão, uma ovelha no meio do rebanho, o lobo, ele não ataca. Ele fica de longe esperando que uma se afaste, para ele pegar aquela uma que se afastou. Mas se todas elas trabalharem em conjunto, o lobo não pega nenhuma delas. Mas se uma se afastar, essa realmente vai ser tragada. Então nós, como filhos de Deus, filhos da luz, né, precisamos andar juntos de mão dada. E aí o inimigo não vai encontrar nenhuma brecha sobre nenhum de nós. Mas se a gente, cada um for defender a sua sardinha, cada um for fazer o que você acha que deve fazer, você vai e corre o risco de não voltar. Então, precisamos saber por onde nós estamos andando, né? Veja por onde anda. Senhor Jesus, e nós precisamos andar e viver no Espírito. Por isso o Espírito veio até nós, né? Sim. O Senhor se tornou seu Espírito. Amém. Para que o homem tivesse se viver e andar no Espírito. Amém. Em novidade de vida. Amém. Amém? Senhor Jesus, então graças a Deus pelo Espírito. Sim. Senhor Jesus. Amém. Então ele se entristeceu. Em verdade, o versículo 18 diz assim, em verdade vos digo, que quando eras
Mas moço, tu cingias-te a si mesmo, andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, Senhor Jesus, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará aonde você não quer. Senhor Jesus, aonde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Senhor Jesus, então nossa vida da alma, ela precisa morrer. E Pedro vivia pela vida da alma e precisava passar pela morte. Se nossa vida da alma estiver muito aflorada, cheia de vida, nós não vamos conseguir seguir o Senhor. Nós não vamos conseguir acompanhar os irmãos. Nós só vamos conseguir se a vida da alma morrer. Então nós precisamos hoje fazer o quê? Alimentar os irmãos com espírito e vida. Amém. Se nós alimentar a alma dos irmãos, pode ter certeza, nós estamos matando os irmãos. Senhor Jesus, nós vamos alimentar o espírito com a palavra. Amém. Encher a alma com o espírito. Amém. Amém. Dessa maneira nós vamos desfrutar do Senhor com alegria, né? Vamos ter aquele viver em harmonia com os irmãos. Não vai ter aquele negócio de nuvem escura, né? Trevas, isso, aquilo, outro, né? Senhor Jesus, só vai haver luz. E hoje, os irmãos desfrutando aqui, que a luz já está em nós. E essa luz não pode ser colocada debaixo da mesa, né? Verdade. Ela precisa estar acima. Amém. Uma mesa, a luz acima certamente vai iluminar todos. Mas ela escondida, ela não vai iluminar ninguém. Então essa luz já está em cada um de nós. E Deus é luz. Amém. O Senhor é luz. É luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, né? Os que me seguem não andam nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então essa luz da vida, que é o próprio Senhor, está em nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Jesus, e nos conduza sempre à sua presença, nessa harmonia, debaixo da luz, buscando sempre o encabeçamento de Cristo, né? E reconhecer que nós somos eleitos, sem precisar passar por uma candidatura, né? De conceito tutelar e nem de nenhum processo. Nós já somos eleitos e chamados. Amém. Somos embaixadores de Cristo. Aleluia. Jesus é o Senhor.